Som. Som. Alô. Som E. Alô. Segurar, Fafá. Eu vou usar aqui do lado, tá? Alô. Aqui eu posso ver até o início. E. Então não tem problema. Perfeito. Ótimo. Parabéns. Ele já está sincronizado. Como é que você fala? Tá. Beleza, então agora nós vamos seguir. A presença. Tá. Alô. Tudo ok? Uma sala para gente começar? Aquele senhor. Beleza? Espera um pouquinho, Luísa. Quem é aquele senhor de óculos que estava sentado aqui? Isso, pertinho. Pode ficar tranquilo. Isso. Queria aplaudir, vamos. Ah, tá. Tudo ok aí, pessoal? Não, já está no site. E a câmera está com. A câmera vai compartilhar. Tá também, né? Mas a gente está usando o sistema da própria câmera de gravação. Tranquilo aí? Boa noite a todos. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os presentes e internautas que nos acompanham pelo YouTube, Facebook da Câmara Municipal. Convido o senhor secretário para proceder à chamada das senhoras e dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontra todas as vereadoras e vereadores desta Casa de Leis. Portanto, havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária e, sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Convido as senhoras e os senhores vereadores a ficarem em pé e convido o senhor secretário para que proceda a leitura do texto bíblico. Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerásenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrados com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, saia desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto um grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com eles. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveito para cumprimentar o senhor prefeito municipal, Mariel, que está aqui conosco, e o nosso subprefeito do distrito de Agulha, como demais presentes aqui na plateia, o ex-secretário da Administração Geral, o Eduardo Morcelli. E gostaria de convidar, prefeito, caso você queira se sentar aqui conosco, o senhor sabe que sempre tem um lugar, mas fique também à vontade aí, tá ok? Só peço uma compreensão dos demais pares com relação ao nosso sistema que está sendo implantado. Então está tendo alguns ajustes, motivo pelo qual eu estou com um assessor técnico aqui do lado, porque como o nosso processo vai migrar para totalmente digital, eu já estou fazendo desde o primeiro dia, essa já primeira sessão extraordinária, nesse trâmite processual. Então, para ir de encontro com os processos de secretaria, do jeito que chegaram, a votação também tem que ser de modo virtual. Por esse motivo que eu estou sendo assessorado aqui por um técnico informático, tá ok? Mas no demais, a sessão vai transcorrer dentro da sua normalidade, como já vinha sendo ocorrendo, tá ok? Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias do expediente. Projeto de resolução 01/2025. Da nova redação e reestruturação o quadro de servidores públicos municipais lotados na Câmara Municipal de Fernando Prestes e da outras providências. O artigo 1º traz que fica reestruturados os proventos e as atribuições do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Fernando Prestes, e passa a vigorar com a seguinte redação e salários. 1. Assessor legislativo, cargo de provimento em comissão com carga horária semanal de 20 horas, referência salarial 1, no valor de R$2.000. 2. Auxiliar de serviços diversos, cargo de provimento efetivo, com carga horária semanal de 40 horas, referência salarial 2,
no valor de R$ 5.046,12. 3. Diretor de secretaria, cargo de provimento efetivo com carga horária semanal de 40 horas, referência 2 de remuneração, no valor de R$ 5.046,12. 4. Contador, cargo de provimento efetivo com carga horária semanal de 20 horas, referência salarial 3 de remuneração, no valor de R$ 5.100. 5º, procurador jurídico, cargo de provimento efetivo com carga horária semanal de 20 horas, referência salarial 4, no valor de R$ 6.650. Parágrafo 1º. São atribuições do cargo de assessor legislativo determinar e fazer cumprir as orientações do Poder Legislativo, diretamente ligado ao gabinete da presidência, assessorar a presidência e os vereadores, bem como as comissões permanentes e temporárias, realizar estudos e acompanhamento de projetos que possam ser desenvolvidos junto à população, auxiliar o presidente na direção e orientação e coordenação dos projetos desenvolvidos pelos vereadores, supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades das secretarias, atender às audiências e reuniões, auxiliando o presidente e vereadores no desempenho da função parlamentar, aos organismos públicos em geral, a tramitação de expedientes de interesse da Câmara, manter o presidente e vereadores atualizados sobre alterações na legislação municipal, desenvolver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas relacionadas com assuntos legislativos que foram determinados, executar outras tarefas correlatas. Parágrafo 2º. São atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais prestar serviço de apoio ao cidadão e visitante, organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano, atendimento do público por parte dos vereadores, auxílio da tesouraria e contadoria, realizando controle de fluxo de caixa, pagamentos de empenhos e salários, boletim de caixa, manutenção das contas bancárias, finanças e investimento da Câmara, no controle interno. Parágrafo 3º. São atribuições do cargo de diretor de secretaria realizar atividades administrativas de suporte ao gabinete da presidência, executar serviços que complementam os procedimentos legislativos, secretariar e estar à disposição do gabinete da presidência e dos vereadores, agendar reuniões, participar das sessões, executar tarefas relacionadas ao preenchimento de ofícios, projetos de leis e demais atos da secretaria, executar tarefas correlatas no atendimento ao presidente e vereadores da Casa Legislativa. Parágrafo 4º. São atribuições do cargo de contador. O Departamento de Contabilidade é o responsável pela execução de controle dos serviços relacionados à área contábil e financeira do Poder Legislativo, diretamente vinculado ao gabinete do presidente, deverá compilar informações de ordem contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e tributária, elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade, atualizar-se quanto à efetiva realização de despesas e repasses no âmbito do Poder Legislativo, com visitas ao cálculo de despesas e limites constitucionais ou legais que a Câmara Municipal esteja sujeita, elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros de caráter obrigatório, observando os prazos e formalidades da legislação, executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e outras tarefas correlatas. Parágrafo 5º. São atribuições do cargo de procurador jurídico assessorar os vereadores e demais funcionários do Legislativo nos assuntos jurídicos da Câmara, defender judicial ou extrajudicial os interesses e direitos da Câmara, emitir parecer sobre consultas formuladas pelo presidente, demais vereadores ou pelos órgãos da Câmara, sobre o aspecto jurídico e legal, redigir e examinar projetos de lei, resoluções, justificativas de vetos, emendas, regulamentos, contratos e outros atos de natureza jurídica, emitir pareceres sobre editais de licitações firmados pela presidência e inexigibilidade, bem como os contratos a serem, acompanhar junto aos órgãos públicos e privados as questões de ordem jurídica de interesse da Câmara, auxiliar quanto ao aspecto jurídico, a mesa diretora nos trabalhos legislativos, orientar quanto ao aspecto jurídico, os processos administrativos e sindicâncias instauradas pela presidente. 9.
atender aos pedidos de informações da mesa diretora, os demais vereadores, auxiliar as comissões no trabalho legislativo quanto aos aspectos jurídicos e legais, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato ou presidente da mesa diretora. Artigo 2º. É função comum do contador e do diretor de secretaria auxiliarem na realização das sessões legislativas, ordinárias e extraordinárias, solenes e secretas, respeitando o limite de horas trabalhadas previsto no artigo anterior. Artigo 3º. Ficam mantidas as vantagens e direitos relativos às funções e cargos ocupados sem prejuízo funcional. Parágrafo único. Em razão da reestruturação do cargo de auxiliar de serviços gerais, já contemplado, a função gratificada de auxiliar de contadoria como atribuição de referido cargo, fica expressamente revogada a resolução número 1372, de 28 de outubro de 2010. O artigo 4º. As despesas decorrentes desta resolução será coberta com dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. E o artigo 5º diz que esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 29 de janeiro de 2025. Dr. Misael Fernando Gibertoni, presidente. Fabiana Patrícia Tessarro Molena, vice-presidente. João Carlos da Silva, primeiro secretário, e Valdirene Aparecida Doce Porfida, segunda secretária. A votação e discussão é na ordem do dia. Considerando os altos índices inflacionários que acometeram o nosso país nos últimos anos, em especial no período de 2021 e 2023, em razão da pandemia do Covid-19, bem como a perda do poder aquisitivo da moeda nacional em valores discrepantes com os índices oficiais aplicados necessário, se faz a realização da readequação e reestruturação dos valores dos servidores municipais lotados na Câmara Municipal de Fernando Preste. Em sintonia com o Poder Executivo, que submeteu à apreciação dessa Casa de Leis um projeto semelhante de reestruturação de cargos e vencimento de seus funcionários, esta Casa de Leis utilizou como referência de valores e funções aqueles que estão sendo apontados pelo Executivo para pagamento de seus funcionários em funções equivalentes. Importante salientar uma peculiaridade que ocorre com o cargo de auxiliar de serviços gerais da Câmara Municipal. Atualmente, referido cargo é ocupado por servidora de extrema competência, que está lotada no cargo de auxiliar de contadoria, nos termos da Resolução 1372, de 28 de outubro de 2010, motivo pelo qual o referido cargo receberá remuneração equivalente ao servidor da Prefeitura que exerce a função de tesoureiro. Eram esses os motivos a serem expostos e justificados, contando com a concordância dos demais pares para aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões Salvador Aliberti, aos 29 de janeiro de 2025, Dr. Misael Fernando Gibertoni, presidente. Fabiana Patrícia Tessarro Molena, vice-presidente. João Carlos da Silva, primeiro secretário. E Valdirene Aparecida Doce Porfida, segunda secretária. Arquive-se. Assessoria Jurídica. Parecer. Então vamos passar por favor. Esse aqui também não há necessidade. Projeto de Resolução 02/2025, que dá nova redação ao inciso 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Preste, instituído pela Resolução 1313, de 12 de dezembro de 1990, e da outras providências. Resolução traz no artigo 1º que fica alterado o inciso 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Preste, instituído pela Resolução 1313, de 12 de dezembro de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação, onde se lê:
Inciso 2º. A convocação será levada ao conhecimento dos vereadores através de comunicação pessoal e escrita. Sempre que possível, a convenção far-se-á em sessão, caso em que será comunicado por escrito apenas aos ausentes. Fica alterado para: inciso 2º. A convocação será levada ao conhecimento dos vereadores através de comunicação pessoal e escrita, ainda podendo a convocação se dar por meio eletrônico, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Fernando Preste, ou pelo WhatsApp, e-mail, via telefone ou outro meio facilitador que dá ciência aos vereadores da realização da sessão extraordinária com tempo hábil. O artigo 2º traz que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 31 de janeiro de 2025. Presidente, Dr. Misael Fernandes Bertoni. Vice-presidente, Fabiana Patrícia Pessarro Molena. Primeiro secretário, João Carlos da Silva. E segundo secretário, Valdirene Aparecida Doce Porfida. A discussão e votação é na ordem do dia. Justificativa ao projeto 02. O presente projeto de resolução visa alterar a redação do inciso 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Preste, instituído pela Resolução 1313, de 12 de dezembro de 1990, tendo como finalidade dar mais agilidade a todo o processo legislativo, como também seguir o princípio da simetria, o que já acontece na Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de várias cidades brasileiras. Não podemos mais transigir com a morosidade. A missão do Poder Legislativo de todos nós é fomentar o interesse na celeridade das ações, dando desta forma uma resposta rápida e efetiva ao cidadão. É preciso investir cada vez mais em mecanismos existentes como meio de otimizar as atividades legislativas. Através desta resolução, poderemos dar uma grande contribuição ao nosso município, agilizando a realização das sessões extraordinárias, quando necessário e, consequentemente, acelerando o processo de tramitação das matérias de interesse público e que fazem benefícios à comunidade. Além disso, com a evolução da tecnologia e disseminação dos meios virtuais de comunicação do fim da década de 90, procedimentos administrativos começaram a ser mudados, acompanhados essa evolução e se adaptando a elas, sendo beneficiados com agilidade e economia da utilização de recursos. Diante disso, e certo da compreensão dos nobres pares, apresentamos essa propositura para ser apreciada e aguardamos confiantes a manifestação do plenário desta Casa. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 31 de janeiro de 2025, Dr. Misael Fernandes Bertoni, presidente, Fabiana Patrícia Pessarro Molena, vice-presidente, João Carlos da Silva, primeiro secretário, e Valdirene Aparecida Doce Porfida, segundo secretário. Arquive-se. Projeto de Lei 01/2025. Institui o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal e dá outras providências. Lei. O artigo 1º traz que fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Fernando Preste, Estado de São Paulo, o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos legislativos, administrativos, processuais e institucionais do Poder Legislativo do município de Fernando Preste, para observância dos princípios constitucionais, legalidade, moralidade, publicidade, transparência e eficiência dos atos públicos. O inciso 1º diz que, para quaisquer efeitos legais, salvo as exceções previstas em lei específica, o Diário Oficial Eletrônico Legislativo substitui qualquer outro meio de publicação oficial. O inciso 2º também traz que o Diário Oficial Eletrônico Legislativo será vinculado na rede mundial de computadores sem custos, no portal do Poder Legislativo Municipal na internet
no endereço eletrônico www.câmaramunicipalfernandoprestes.sp.gov.br e poderá ser acessado gratuitamente por qualquer interessado, independente do cadastramento. O artigo 3º diz que a vinculação será em dias úteis, a depender da necessidade de publicação, facultando a publicação aos sábados e domingos e feriados. O inciso 1º diz que considera-se como data da publicação a data da disponibilização do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo na internet. O inciso 2º diz também que os prazos terão início para todos os efeitos legais, no primeiro dia subsequente do considerado como data de publicação. O artigo 4º diz que serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo as leis promulgadas, decretos legislativos, resoluções, autógrafos, decretos, portarias, atos administrativos e normativos, avisos de editais de licitação, termos de elegibilidade, dispensa de licitação, resumo, extrato de contratos, atos institucionais e demais matérias inerentes a atividades parlamentares de interesse público sujeito à publicação. O artigo 5º diz que as publicações dos atos no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo terão caráter permanente quanto ao arquivamento, guarda e disponibilização. O artigo 6º traz que a Câmara Municipal de Fernando Prestes se reserva no direito autoral e de disponibilização do seu Diário Oficial Eletrônico na internet, não havendo restrições quanto à sua impressão ou reprodução no todo ou em parte. Parágrafo único. A Câmara Municipal de Fernando Prestes não se responsabilizará por erros ou incorporações decorrentes da impressão ou reprodução inadequada dos atos processuais ou administrativos publicados no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo. O artigo 7 diz que fica autorizada a impressão do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, sendo vedada a sua comercialização. O artigo 8 traz que o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo terá certificação digital assegurando a legalidade, a autenticidade, a integridade, a imutabilidade, a validade jurídica das publicações a partir das respectivas divulgações, permitida a publicação de erratas somente em edições posteriores. Parágrafo único. Constatada a indisponibilidade da consulta ao Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, o setor competente do Poder Legislativo Municipal deverá publicar o aviso de indisponibilidade no site eletrônico da Câmara Municipal de Fernando Prestes. O artigo 9º. As edições do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo serão numeradas em algarismo arábicos com páginas numeradas e datadas. O inciso 1º diz que as edições do Diário Oficial conterão 1. O mínimo de uma página, sem limites para o número final de páginas, ordenadas sequencialmente. 2. Menção de ser Diário Oficial Eletrônico do Legislativo e a referência numérica a esta lei. 3. O ano, número e data da edição. O artigo 10 traz que a expressão Diário da Câmara constante na redação dos dispositivos, regimento interno e de outros atos normativos deverá ser comprometida como Diário Oficial Eletrônico do Legislativo. O artigo 11, os recursos para satisfazer as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. O artigo 12, revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 23 de janeiro de 2025. Presidente, Dr. Misael Fernando Gibertoni. Vice-presidente, Fabiana Patrícia Cessarro Molena. Primeiro secretário, João Carlos da Silva. E segunda secretária, Valdirene Aparecida Doce Porfírio. A discussão e votação é na ordem do dia. Projeto de Lei 02/2025. Disciplina aos procedimentos relativos a diárias de viagem a serviço, concessão de diárias aos agentes políticos e servidores do município e da outras providências.
Lei. O artigo 1º traz que esta lei regulamenta os procedimentos relativos à concessão de diárias e adiamentos para os agentes políticos municipais da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, quando em viagens a serviços, missão oficial ou estudo. O artigo 2º diz que, para fins dessa lei, considera-se 1. Viagem a serviços, a locomoção dos agentes políticos, servidores públicos municipais e o motorista dessa municipalidade. Esses últimos serão regulamentados por decreto ou portaria para exercer atividades ou desempenhar atribuições de interesse da administração fora do município a serviço, missão oficial ou estudo, inclusive para fins de treinamento, reciclagem, qualificação profissional, pesquisa, assembleias oficiais, eventos oficiais, dentre outros motivos que contenham relação de interesse com as finalidades municipais, tanto da Prefeitura Municipal quanto da Câmara Municipal. 2. Diária. A importância em dinheiro destinada ao custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação do agente político, servidores ou motorista, quando em viagem a serviço. 3. Adiantamento, ao agente político, a importância estimada em dinheiro para custeio de despesa com viagem a serviço ou de locomoção para desempenho das atribuições fora do território do município de Fernando Prestes, destinada à cobertura de gastos com transporte, alimentação, estadia e locomoção em conjunto ou separadamente. O artigo 3º traz que o agente político que, por determinação da autoridade competente, se deslocar temporariamente do município em viagem a serviço, será concedido diária para suprir as despesas com transporte, hospedagem e alimentação. O inciso 1º diz que a locomoção do agente político será sempre de responsabilidade da administração municipal, com fornecimento de veículo oficial ou outro meio de transporte, e as despesas com combustível, pedágio, táxis ou equiparados e outras eventuais da pequena monta poderão ser cobertas por intermédio de adiantamento. O inciso 2º também diz que o agente político fica obrigado a prestar contas do adiantamento se houver retirado e de comprovar o período que esteve fora do município. O inciso 3º traz que, a critério da administração e desde que previamente autorizado, o agente político poderá deslocar-se do município em veículo próprio. O inciso 4º diz que a utilização do veículo próprio pelo agente político não obsta a concessão de diária ou de adiantamento para cumprimento de despesas. O artigo 4º traz que o agente político que receber diária ou adiantamento e não se afastar do município por qualquer motivo, fica obrigado a restituir integralmente o montante percebido no prazo de 5 dias. Parágrafo único traz que, na hipótese do servidor público ou agente político retornar à sede com um prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, o montante recebido com excesso deverá ser substituído no mesmo prazo previsto no capítulo deste artigo. O artigo 5º diz que as despesas excepcionais ou imprevisíveis, desde que devidamente justificadas e comprovadas, poderão ser reembolsadas ou ressarcidas quanto do retorno à sede após a aprovação da autoridade competente. Parágrafo único. As despesas a que se refere o capítulo deste artigo poderão ser incluídas na prestação de contas do adiantamento ou apresentadas separadamente. O artigo 6º traz que, na hipótese da viagem realizada em caráter de urgência e na impossibilidade de execução das providências que antecedem, quanto à requisição de diária ou adiantamento, poderá o agente político deslocar-se às suas próprias dispensas e, após seu retorno, ser ressarcido das despesas havidas, desde que devidamente documentadas e justificadas através da prestação de contas. O artigo 7º diz que o pagamento das diárias, seja através de cheque ou de dinheiro em espécie, deve estar disponível até 2 dias antes da data da viagem, após a solicitação e autorização através de formulário próprio, e ser regulamentado, criado por decreto do prefeito ou portaria da Câmara. O artigo 8º diz que caberá o pagamento de diária aos agentes políticos, servidores e ou motoristas nas seguintes condições. 1.
Agentes políticos. Sempre que seu agente político se deslocar do município para exercer atividades ou desempenhar atribuições de interesse da administração fora do município, a serviço, missão oficial, estudo, inclusive para fins de treinamento, reciclagem, qualificação profissional, pesquisa, assembleias oficiais, eventos oficiais, dentre outros motivos que contenham a realização do interesse com as finalidades municipais, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal. 2. Servidores e ou motoristas que se deslocarem do município a uma distância mínima de 100 km para exercer atividade de interesse da administração fora do município, desde que a serviço para fim de treinamento, reciclagem, qualificação profissional, pesquisa, dentre outros motivos que contenham relação de interesse com as finalidades municipais da Prefeitura Municipal, as quais serão regulamentadas por decreto do prefeito ou portaria da Câmara. O artigo 9 traz que as diárias serão concedidas de acordo com o período de locomoção do agente político, levando-se em conta o horário de saída e de chegada ao município. O artigo 10º será concedidas diárias aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos quando a viagem a serviço incluir eventos localizados naqueles dias ou neles incidir o término ou início da atividade. O artigo 11º, os valores das diárias em relação com quilometragem de deslocamento do agente político, servidores e o motorista serão regulamentados por decreto do prefeito da portaria da Câmara. O artigo 12º, as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. E o artigo 13º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Fernando Prestes, 27 de janeiro de 2025, presidente Dr. Misael Fernando Gibertoni, prefeito Sebastião Mariel da Rocha. A discussão e votação é na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 01/2025. Institui Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, no município de Fernando Prestes e dá outras providências. Lei Complementar. O artigo 1º traz que fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, no município de Fernando Prestes, com a finalidade de regularizar os créditos do município, cujos devedores sejam pessoas físicas ou jurídicas, relativos a tributos e a créditos não tributários, tais como os definidos na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Incluídos os constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar com exigibilidade, suspensa ou não, inclusive os decorrentes da falta de recolhimento de valores retidos. Parágrafo único. O Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, abrangerá os créditos tributários ou não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024. O artigo 2º traz que a adesão ao REFIS dar-se-á por opção de pessoa física ou jurídica, mediante requerimento a ser protocolizado no setor de tributação da Prefeitura Municipal, conforme formulário próprio, aprovado pelo Poder Executivo e colocado naquela repartição à disposição do contribuinte. O inciso 1º traz que no ato do requerimento, as pessoas acima referidas deverão identificar o crédito fazendários, indicando o número do lançamento ou referência. O inciso 2º também diz que a adesão ao REFIS poderá ser feita por procuração com firma reconhecida em cartório. O artigo 3º traz que o Programa de Recuperação Fiscal, ora instituído, vigorará por 180 dias a partir da data da publicação desta lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no capítulo desse artigo poderá ser prorrogado a critério da administração municipal através de decreto específico. O artigo 4º diz que o requerimento de adesão ao REFIS deverá ser instruído com os seguintes documentos. 1. Requerente, pessoa jurídica.
A. Cópias dos atos constitutivos e alterações devidamente registrados ou publicados nos órgãos com atribuições tais. B. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ da Secretaria da Fazenda da Receita Federal. C. Cópia do documento de identidade do representante legal de pessoa jurídica. D. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF da Secretaria da Fazenda da Receita Federal, do representante legal da pessoa jurídica. E. Cópia do comprovante de residência do representante legal da pessoa jurídica. F. Cópia do documento de identidade do procurador da pessoa jurídica. G. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF da Secretaria da Fazenda da Receita Federal do procurador da pessoa jurídica. H. Cópia do comprovante de residência do procurador da pessoa jurídica. I. Termo de confissão de dívida assinado. J. Declaração de renúncia ou desistência irretratável de todos os procedimentos administrativos e judiciais que tenham por finalidade a impugnação aos débitos com a Fazenda Municipal relativos ao objeto do requerimento. 2. Requerente, pessoa física. Cópia de documento de identidade. B. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF da Secretaria da Fazenda da Receita Federal. C. Cópia de comprovante de residência. D. Termo de confissão de dívida assinado. E. Declaração de renúncia ou desistência irretratável de todos os procedimentos administrativos ou judiciais que tenham por finalidade a impugnação dos débitos com a Fazenda Municipal relativos ao objeto do requerimento. O artigo 5º diz que, deferida a adesão aos refis, o débito será recalculado, tendo por base a data do efetivo pagamento, de acordo com os seguintes critérios. 1. Optando o requerente em pagar à vista o débito em conta única, será concedido desconto de 100% da multa moratória e dos juros de mora, incidente sobre a dívida objeto do acordo. 2. Optando o requerente pelo parcelamento de até 3 parcelas, serão concedido o desconto de 80% da multa moratória e dos juros de mora incidentes sobre a dívida objeto do acordo. 3. Optando o requerente pelo parcelamento do débito não ajuizado, que poderá ser feito em 4 até 24 meses, poderá ser concedido desconto da multa moratória e dos juros de mora incidentes sobre débito na data da efetiva celebração do acordo na seguinte proporção. A. Para o parcelamento celebrados em 4 até 6 meses, o desconto será de 50%. B. Para os parcelamentos celebrados em 7 até 12 parcelas, o desconto será de 25%. C. Para o parcelamento celebrados em 13 até 24 parcelas, não será concedido desconto de multa moratória dos juros de mora incidentes sobre o débito. 4. Optando o requerente pelo parcelamento do débito ajuizado, que poderá ser feito em até 120 meses, poderá ser concedido desconto da multa moratória dos juros de mora incidentes sobre o débito na data da efetiva celebração do acordo na seguinte proporção. A. Para os parcelamentos celebrados em 4 até 6 parcelas, o desconto será de 70%. B. Para os parcelamentos celebrados em 7 até 12 parcelas, o desconto será de 60%. C. Para os parcelamentos celebrados em 13 até 24 parcelas, o desconto será de 50%. D. Para os parcelamentos celebrados em 25 até 36 parcelas, o desconto será de 30%. E. Para os parcelamentos celebrados em 37 até 60 parcelas, o desconto será de 10%. F. Para os parcelamentos celebrados em 61 até 90 parcelas, o desconto será de 5%. Quinto, o artigo 5º traz que, optando o requerente pelo parcelamento do débito ajuizado, poderá ser feito em 91 até 120 parcelas, não incidirão descontos sobre a multa e juros moratórios. O inciso 1º traz que o valor mínimo de cada parcela é de R$100. O inciso 2º também diz que o pagamento do débito à vista ou primeira parcela do pagamento parcelado deverá ser feito em até 10º dia corrido, contando da data do recebimento da notificação da homologação da adesão ao refis.
Inciso 3º. No caso de pagamento parcelado, as demais parcelas serão mensais e consecutivas, vencendo-se as seguintes nas mesmas datas dos meses subsequentes corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento de acordo com a legislação municipal e com a incidência de juros de 1% ao mês. O artigo 6º traz que em qualquer das hipóteses previstas no artigo 5º, o débito será atualizado com base nas leis municipais de atualização dos débitos tributários. O inciso 1º também esclarece que, estando o débito atualizado sobre os mesmos, incidirão custas e demais despesas processuais, além de honorários advogacios calculados pelo crédito atualizado de acordo com o capítulo. O inciso 2, em se tratando de débito já ajuizado, fica o devedor obrigado ao recolhimento prévio das custas judiciais, facultando o parcelamento dos honorários advogatícios em até 4 parcelas, desde que respeitada a regra contida no inciso 1º do artigo 5º da presente lei complementar. O inciso 3º também diz que sobre os débitos não ajuizados não incidirão custas de qualquer natureza, inclusive verba a título de honorários advocatícios. O artigo 7º traz que a homologação do parcelamento do débito através do refis acarretará a suspensão da inexigibilidade do crédito tributário. O artigo 8º também traz que o requerimento da inclusão no refis poderá ser total ou parcial, compreendendo todos os débitos do requerente ou tão somente aqueles que forem por ele expressamente indicados. Parágrafo único. O requerimento implicará em ato de renúncia ao direito recorrer administrativa e judicialmente contra os débitos mencionados no capítulo em desistência de recursos administrativos ou judiciais, eventualmente interpostos em ofertar embargos à execução fiscal, à arrematação de adjudicação e exceção de pré-executividade, assim como ao direito sobre o qual se fundam essas ações e todas as demais que visem impugnar os referidos débitos em reconhecimento do pedido da execução fiscal correspondente. O artigo 9º traz que será excluída do refis, 1. A pessoa física, a. pelo inadimplimento consistente este ao não cumprimento das obrigações de fazer e de pagar os prazos previstos na presente lei complementar. B. Que deixar de atender a notificação prevista na parte final do inciso 2º do artigo 5º no prazo nele consignado. 2. A pessoa jurídica, a. pelo inadimplimento consistente este ao não cumprimento das obrigações de fazer e de pagar nos prazos previstos na lei complementar. B. Pela decretação de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, pela extinção de pessoa jurídica e pela liquidação ou cisão. C. Que deixar de atender a notificação prevista na parte final do inciso 2 do artigo 5º do prazo nele consignado. Parágrafo único. A exclusão do refis dar-se-á independente de notificação e torna exigível o débito com o vencimento antecipado do saldo remanescente com os acréscimos legais e contratuais que serão cobrados através da execução fiscal. O artigo 10º, a homologação da adesão ao refis caberá à chefia de gabinete do Executivo. O artigo 11º, caberá contra a decisão de indeferimento de adesão ao refis recurso administrativo endereçado à Procuradoria do Município. O artigo 12º também traz a aplicação do disposto na presente lei complementar não implica em restituição das quantias pagas. 1. Poderão aderir ao programa de recuperação fiscal instituído na presente lei complementar os contribuintes que se achem com parcelamentos homologados em curso e com pagamentos regularmente em dia, podendo optar pela fruição dos benefícios previstos nesta lei, no que se refere ao número de parcelas sem prejuízo dos juros e correção monetárias. 2. Fica excepcionalmente autorizada a adesão ao refis, instituído na presente lei complementar, de contribuintes que tenham frustrado parcelamento anterior, sem prejuízo das multas, juros, correções e sanções, além dos honorários e custas judiciais proporcionais quando houver. O artigo 13º
diz que as despesas com a execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento em vigor. O artigo 14º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. E o 15º revoga as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, 27 de janeiro de 2025. Prefeito Mariel Sebastião Rocha. A discussão e votação é na ordem do dia. Tomar um pouquinho, né? Tem bastante. Tem, meu querido. Tranquilo. Tranquilo. Nós vamos projeto de lei. Projeto de Lei Complementar 02/2025, da nova redação ao capítulo do artigo 2º da Lei Municipal 2125, de 12 de abril de 2013, que especifica e dá outras providências. Lei Complementar. O artigo 1º traz que o artigo 2º da Lei Municipal 2125, de 12 de abril de 2013, que cria o programa do auxílio ao desempregado, denominado Frente de Trabalho, que especifica e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O programa terá 50 vagas e mais 15 vagas para trabalho diário de 5 horas, com recebimento proporcional. O artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. E o artigo 4º traz que esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, 27 de janeiro de 2025. Prefeito Municipal Mariel Sebastião Rocha. A discussão e votação é na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 03/2025 dispõe sobre a atualização e a readequação da escala dos padrões de referência de vencimentos e ou salários dos servidores públicos municipais, que trata o artigo 2º da Lei Complementar número 183, de 28 de janeiro de 2022, na forma que especifica. Lei Complementar. O artigo 1º diz que o quadro de referência que trata o artigo 2º da Lei Complementar número 183, de 28 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a atualização e a readequação da escala dos padrões de referência e vencimentos ou salários dos servidores públicos municipais, passam a vigorar com a seguinte redação. Referência 1. Valor fixo, R$ 2.000. Referência 2. Valor fixo, R$ 2.500. Referência 3, valor fixo, R$ 2.708,85. Referência 4, valor fixo, R$ 2.895,05. Referência 5, R$ 2.969,97. Referência 6, R$ 3.498,12. Referência 7, R$ 5.046,12. Referência 8, R$ 6.390. Referência 9, R$ 6.650. Referência 10, R$ 7.000. Referência 11, R$ 7.390. Referência 2, atendente. Referência 1, auxiliar consultor dentário. Referência 1, auxiliar de enfermagem. Referência 1, auxiliar de escritório. Referência 1, auxiliar de serviços braçais. Referência 1, chefe de seção de lançamentos. Referência 2, chefe de seção de pagamentos. Referência 2, chefe de setor de compras e licitação. Referência 7, chefe de setor de engenharia. Referência 7, chefe de setor de lançadoria. Referência 7, chefe de setor pessoal. Referência 7, cirurgião dentista. Referência 5,
coletor de lixo. Referência 2, conselho tutelar. Referência 1, contador público. Referência 7, coordenador de cultura. Referência 2, coordenador de esporte. Referência 1, coordenador de creche. Referência 3, coordenador de saúde. Referência 2, dentista, 20 horas. Referência 6, diretor de assistência e promoção social. Referência 2, diretor de chefia de gabinete. Referência 9, diretor de departamento municipal. Referência 9, diretor de esporte e lazer. Referência 2, engenheiro, 30 horas. Referência 7, escriturário. Referência 1, farmacêutico. Referência 2, fisioterapeuta. Referência 2, inspetor de alunos. Referência 1, jardineiro. Referência 2, médico, 20 horas. Referência 5, mensageiro. Referência 1, médico veterinário. Referência 4, merendeira. Referência 1, motorista. Referência 2, motorista do gabinete. Referência 3, nutricionista. Referência 6, oftalmologista. Referência 5, operador de máquinas pesadas. Referência 2, psicólogo. Referência 2, secretário da Junta de Serviço Militar. Referência 2, servente de obras. Referente 2, subprefeito. Referência 7, telefonista. Referência 1, tesoureiro. Referência 7, vigia. Referência 1, visitador sanitário. Referência 2, zelador. Referência 1, no quadro geral de referência. O artigo 3º traz que ficam criados no quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Fernando Prestes mais 10 cargos em comissão de assessor técnico, junto ao gabinete do prefeito. Referência 2, com carga horário correspondente a 40 horas semanais, totalizando 23 cargos. O artigo 4º também traz que as despesas decorrentes com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias, consignadas e suplementadas se necessário. O artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições contrárias. Só um minutinho, presidente, que eu queria... Perfeito. A discussão e votação é na ordem do dia. Senhor presidente, está esgotada a matéria do expediente. Senhores, antes de entrar na ordem do dia da votação, eu só vou fazer uma explicação de como a gente vai proceder, até para quem já está em outros mandatos aqui, só para esclarecer. Essa Câmara teve por hábito sempre discutir todos os projetos em uma única vez no uso da tribuna e da palavra. O rito aqui da sessão extraordinária não é compatível com essa situação, como também nas sessões ordinárias não é. Então, como que nós faremos? Nós faremos tranquilamente e discutiremos projeto a projeto. Então, qualquer dos senhores que queiram fazer uso da palavra, é só pedir a palavra, pode falar de onde está, se quiser utilizar a tribuna também fiquem à vontade, a gente vai discutir um projeto por vez, terminada a discussão, a gente coloca em votação e vamos seguindo até o último projeto, tranquilo? Então, nessa sessão extraordinária não teve o registro para falar na tribuna, porque é uma sessão excepcional, então vocês fazem qualquer comentário ou consideração, discussão que os senhores queiram fazer, é só pedir a palavra e vou fazer bem pausadamente, ok? Lembrando em tempo também, presidente, quero esclarecer a todos os presentes e aos nobres demais vereadores que todos esses projetos que estão na pauta dessa extraordinária, eles possuíram já o parecer favorável da parte jurídica, certo? Então, todos os projetos foram passados pelas comissões e foram aprovados, informando que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões parlamentares dessa casa, tá? Bem observado, secretário. Como antigamente nós tínhamos um parecer clichê que eram as comissões dizendo que o plenário era soberano. Então aqui não está sendo encaminhado nada para as comissões agora, porque os projetos já foram apreciados pela comissão de maneira antecedente. Por isso que eu falei hoje, prefeito, para o Everton, e falei para o Adilson também,
para eles mandarem os projetos com antecedência para casa, para que a gente submeta às comissões e depois a gente paute. Evidentemente, quando for em matéria de urgência, uma extrema necessidade, a Câmara está aqui à disposição para contribuir com a celeridade. Até porque no passado, né, alguns de vocês lembram que havia aquelas contraditórias, né? Então hoje o presidente tomou essa iniciativa, é a maneira certa, é assim que o regimento imputa, e que as comissões elas vão dar o parecer sobre a constitucionalidade de cada projeto, não vendo aqui para poder depois fazer qualquer tipo de consideração. Perfeito. Né, presidente? Perfeito. Terminada a leitura da matéria do expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de resolução 01/2025, que dá nova redação e reestrutura o quadro de servidores públicos municipais lotados na Câmara Municipal de Fernando Prestes e dá outras providências. Está em discussão esta proposição. Eu vou fazer minhas considerações daqui mesmo. Senhores vereadores e demais presentes, em consonância com o projeto de lei que vem do Executivo, a mesa diretora dessa casa optou também por adequar o salário dos servidores aqui da Câmara Municipal com o salário dos servidores da Prefeitura. Então, a gente vai tratar de maneira igual as pessoas que exercem as mesmas funções e terão as mesmas remunerações, motivo pelo qual a mesa diretora foi autora desse projeto. Perfeito? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Coloco em primeira discussão o projeto de resolução 01/25, que dá nova redação e reestrutura o quadro de servidores públicos municipais, lotados na Câmara Municipal de Fernando Prestes, e dá outras providências. Informo que o quórum de votação para esta proposição é de 2/3 do membro dessa casa. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão e os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Projeto de... Só um minutinho, agora só dá um tempinho aqui que eu vou registrar a votação. Isso. Em votação. Nominal. Perfeito. Nessa daqui eu voto. Certo. Concluir. Ah, perfeito. Perfeito. No momento seguinte, os senhores vereadores terão aqui para votar eletronicamente. Nós teremos a votação dessa maneira. Na ocasião, a gente vai também disponibilizar a foto dos vereadores para lá estar que os vereadores que votaram a favor e os vereadores que abstiveram-se ou votaram contrário. Perfeito. Muito obrigado. Agora vamos para a discussão. Vamos lá. Vai lá, João, segue o baile. Projeto de resolução 02, da nova redação ao inciso 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Prestes, instituído pela Resolução 1313, de 12 de dezembro de 1990, e dá outras providências. Só informando novamente que esse projeto, todos que estão sendo indo para votação, teve todos o parecer das comissões. Tá? Coloco em primeira discussão o projeto de resolução 02/2025, da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Prestes, instituído pela Resolução 1313, de 12 de dezembro de 1990,
e da outras providências. Eu quero só esclarecer que esse projeto também foi uma iniciativa da mesa diretora e nós achamos por bem que a convocação dos vereadores para sessões extraordinárias acompanhe o ritmo hoje dos meios eletrônicos e digitais. Uma vez criada o nosso diário oficial eletrônico, não tem necessidade de, às vezes, a gente procurar o João, que está numa viagem, para pegar assinatura para uma convocação, haja vista que tem acesso a todos os meios eletrônicos. Motivo pelo qual a gente colocou esse projeto aqui para ser discutido hoje. Informo também que o quórum para esta proposição é de 2/3 dos membros da casa. Não havendo mais quem discutir, coloco em votação. Em votação, os favoráveis votem sim, permaneçam como estão. Os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Nominal? Não. Não, voto sim. Voto. Sim. Isso. Só para esclarecer, esse é um procedimento que não dá para treinar sem estar na sessão, senão nós não teríamos treinado. Isso aqui é igual escorregador, para você chegar lá embaixo, você tem que sentar lá em cima, não tem jeito. Então, nós tivemos que fazer isso, perfeito. Todos de acordo. Aí, isto. Concluir, perfeito. A próxima vez eu só vou trazer meu mouse de rodinha, que esse aqui não funciona. Isso, perfeito. Pode seguir, secretário. Vamos em frente. Projeto de Lei 01/2025, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal e dá outras providências. Coloco em única discussão projeto de lei 01/2025, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal e dá outras providências. Informo que o quórum para essa votação é de maioria simples. Vou só fazer aqui as explicações também, em caráter de discussão, que o diário eletrônico, né, oficial pela Câmara de Vereadores vem em consonância com esse projeto que a gente vai fazer de informatização de todo o processo, em que a gente vai deixar todos os projetos de lei no Diário Oficial, todos os atos nossos aqui não vão ficar na pendência de ser publicados pelo Executivo. Hoje a gente sabe que nós temos uma harmonia muito grande com o Poder Executivo, mas nem sempre foi assim. Então é importante que a Câmara de Vereadores tenha a sua autonomia, que pratique os seus próprios atos, que divulgue de maneira mais transparente possível tudo que está sendo feito. Isso vale para licitações, vale para contratos, vale para projetos de lei, até os projetos de lei, caso, né, os vereadores entenderem por bem que queiram divulgar os projetos de lei, não tem nenhum empecilho, obviamente que é mais importante a lei em si, mas enfim, o Diário Oficial Eletrônico é uma necessidade que a nossa Câmara precisa. Então, faz parte do pacote de atualizações que nós temos aqui. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Só esclarecendo os espectadores que nesse projeto de lei pelo quórum, o presidente não vota, tá? Por isso que vai dar 8 votos. O voto do presidente é só no caso de empate.
Projeto de Lei 02/2025 disciplina os procedimentos relativos a diárias de viagem a serviço, concessão de diárias aos agentes políticos e servidores do município e dá outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei 02/2025, que disciplina os procedimentos relativos à diária de viagens a serviço, concessão de diárias aos agentes políticos e servidores do município e dá outras providências. Informo que o quórum para essa proposição é de maioria simples também. Só lembrando, né, presidente, que eu, como fui presidente desta casa por 4 mandatos, e nós tínhamos um problema muito sério com o Tribunal de Contas sobre esses adiantamentos, né? Exato. Então, eu acho que isso vem de encontro a gente resolver, né, essa disciplina, que amanhã a gente não tenha esses apontamentos junto ao Tribunal de Contas. Então, é de suma importância essa regulamentação. É importante esclarecer que, para quem está ouvindo isso em casa, que não está assimilando, né, não está familiarizado com a expressão diária ou adiantamento, o que acontece? Toda vez que o agente político ou um funcionário da prefeitura sai do município a serviço, ele tem gasto com alimentação, ele tem gasto com hospedagem. E qual o regime que é utilizado até então? Que é de adiantamento. Então, o funcionário público ou o agente político estima quanto ele imagina que vai gastar, a Câmara ou a Prefeitura disponibiliza esse dinheiro para ele faz a viagem, traz as notas do que ele gastou e comprova o que ele gastou. Com o regime de diárias, será diferente a partir de então. Cada viagem determinada, o local onde vai, já vai estar pré-estabelecido quais são os custos que aquele funcionário, servidor ou agente político vai ter previamente. Então isso, como o Lopes bem, né, o João bem esclareceu, evita aborrecimentos pelo Tribunal de Contas, evita abusos, né, de eventuais agentes políticos. Então essa que é a ideia. Só lembrando em tempo que o Edson também foi presidente desta casa e passou por esse crivo também, né, Edson? Na época, né? Era uma situação complicada. E a prefeitura, então, tem montes e montes de adiantamento. Então, essa é uma válvula, né, que o Tribunal de Contas quer que não exista mais. E eu achei que foi muito bem a propositura do prefeito, por essa mudança que há muito tempo se esperava, né, mas ninguém queria mexer nesse ponto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que votam sim, permaneçam como estão. Os contrários que votam não, se manifestem. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 01/2025, onde institui o Programa de Recuperação Fiscal, o famoso REFIS, no município de Fernando Prestes e dá outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 01/2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Fernando Prestes e dá outras providências. Informo que o quórum para aprovação dessa proposição é de maioria absoluta, ou seja, 5 votos dos membros da casa. O REFIS, como vocês sabem, né, é uma medida que o Poder Executivo disponibiliza para que os devedores, né, aqueles que têm débitos de ISS ou débitos de IPTU, possam pagar com amortização de juros, né, e possibilita ainda o parcelamento.
Essa medida vem de encontro com apontamentos também do tribunal, do qual o executivo não pode renunciar a receitas e aumenta a possibilidade das pessoas pagarem. Então, ajuda o executivo que recebe e amortiza os juros para quem precisa pagar. É uma medida que a gente se mantém aí totalmente de acordo. Não havendo mais quem queira discutir, em votação os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 02/2025, que dá nova redação ao capítulo do artigo 2º da Lei Municipal 2125, de 12 de abril de 2013, que especifica e dá outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 02/2025, que dá nova redação ao caput do artigo 2º da Lei Municipal 2125, de 12 de abril de 2013, que especifica e dá outras providências. Informo que o quórum da presente proposição é de maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, 5 votos. Está em discussão. Aqui aumenta de 30 para 50 o número de pessoas que podem ser contratadas no programa da frente de trabalho e mais 5 em meio período. Eu vejo que sempre que o executivo cria cargos nessa frente, ela possibilita essas pessoas que estão trabalhando, que estão estudando, e eu não vejo o porquê se manifestar contrário ao presente projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 03/2025 dispõe sobre a atualização e a readequação da escala dos padrões de referência de vencimentos e os salários dos servidores públicos municipais, de que trata o artigo 2º da Lei Complementar número 183, de 28 de janeiro de 2022, na forma que especifica. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 03/2025, que dispõe sobre a atualização e readequação da escala dos padrões de referência dos vencimentos e salário dos servidores públicos municipais, que trata o artigo 2º da lei complementar 183, de 28 de janeiro de 2022, na forma que especifica. Informo que o quórum para esta proposição é de maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, 5 votos. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de fazer uso da palavra na tribuna. Com a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos que aqui se fazem presentes, aos que nos assistem pela internet. Vou cumprimentar
nominalmente aqui os nobres pares e dizer que é um prazer imenso começar esse ano legislativo ao vosso lado. Carlinhos Truzani, a Valdirene Porfida, a Rose, a Fabiana, o presidente Misael, o secretário João Carlos, ao Maurício Ferrari e ao Edson Vergani. Gostaria aqui também de cumprimentar em especial a presença do nosso prefeito municipal e ao seu irmão Maciel da Rocha. Prefeito, é um grande prazer tê-lo aqui na nossa Casa de Leis. A gente se sente lisonjeado em ter esse estreitamento aqui na nossa casa entre o Executivo e o Legislativo. Eu espero que essa situação se repita por inúmeras vezes, sempre que o senhor puder, esteja aqui ao nosso lado para entender as demandas, estar por dentro das discussões, que eu acho que é muito válido para o progresso da nossa cidade e do nosso povo. Tá? Como os demais temas já foram tratados pertinentemente, pontualmente, conforme proposto pelo presidente, eu vou ficar aqui apenas na tratativa desse último projeto de lei complementar, o 3/2025, que tange sobre a atualização e a readequação das referências dos vencimentos dos nossos servidores públicos municipais. Eu acho que é inédito no nosso município ter uma exposição tão grande dessa forma, prefeito. Em menos de um mês, em aproximadamente 27 dias, exatamente 27 dias, o senhor encaminhar aqui para essa casa um projeto desse tamanho, em reestruturar os salários, os vencimentos dos nossos trabalhadores municipais. E mais ainda, que beneficia os que estão embaixo, que os que recebem o menor valor salarial estão tendo aqui algo em torno de 30% de aumento. Então é um grande feito para os nossos servidores, para quem mais precisa, porque são eles que fazem a nossa engrenagem da nossa prefeitura e do nosso município funcionar. Então eu aqui parabenizo pela tua iniciativa em estar fazendo logo no começo esse pontapé inicial e beneficiando os nossos servidores, principalmente aqueles que mais precisam, que têm uma menor remuneração. Então eu sei que o teu compromisso com esses funcionários vai ser sempre pautada na tua administração. Inclusive, vou em breve aqui solicitar ao senhor fazer um requerimento da melhoria do Vale Alimentação, do Auxílio Saúde. Nós precisamos trazer esse Auxílio Alimentação para um cartão, por exemplo, tirar-lhe da folha de pagamentos, onde isso onera os servidores com questões de alíquotas de INSS, enfim, outras cobranças. Então seria muito importante essa questão futuramente da gente tratar. Mas de antemão, parabenizo o senhor por essa iniciativa que já nesse início de mandato, em 27 dias, está fazendo esse vultuoso aumento aqui de 30% para os nossos servidores públicos que estão no nosso chão aí de produção, tá certo? Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja. Obrigado. Continue em discussão. Presidente, fazer um... Claro. Senhor presidente, mesa diretora, inicialmente quero agradecer a Deus por nos fazermos aqui presente novamente a esta casa. Eu que venho vivido 7 mandatos, iniciando o 8º mandato nessa Casa de Leis, e é um prazer muito grande poder confraternizar com você, viu, Carlinhos, a Valdirene, a Rose, o Edson, o Maurício, Douglas, o Dr. Misael, Fabiana, estarmos juntos aqui e darmos sequência, né, aos nossos trabalhos. Então, quero dar um destaque aqui também, fazer as minhas palavras do Douglas. Eu acho que eu que vivi 32 anos nesta casa, todos os meus mandatos, todas as minhas legislaturas, eu pedi a reestruturação dos funcionários. Pedi a todos os prefeitos. Viu, presidente? Não foi esse nem aquele, viu, Douglas? Pedi a todos, né? E não foi atendido. Então, realmente é inédito. Eu acho que isso é coração, é o poder olhar para aqueles mais necessitados, porque, infelizmente, aqueles mais da parte baixa, né, que vinham sendo sacrificados, né, Fabiana, com esse salário que é impossível.
Então, eu acho que é 100%? Não, claro que tem algumas coisas, mas eu acho que foi um passo importantíssimo, viu, prefeito, que você deu, e logo no início de mandato, né? Quanto à relação também da criação dos cargos à frente, eu acho que o nosso município, ele cresceu, né? Nós crescemos, as nossas instituições vieram, né? O Centro de Fisioterapia e tantos outros, né? Então, nós necessitamos de suporte para a gente poder tocar e atender às necessidades do nosso município. Tá? A escola, até o CRAS em Agulha, né? Eu acho que, cumprimentar o Adilson também, o Adilson, o prefeito nosso aqui, seja bem-vindo, e que vocês possam vir sempre a essa Casa de Leis aqui, que estará sempre em aberto para a gente poder discutir da melhor maneira possível. Eu acho que a política se faz com a aproximação, né? Eu acho que esse trabalho que nós estamos iniciando, que o presidente teve a iniciativa de nós fazermos com que a gente se aproxima, se discuta, se difunde, por exemplo, todo o processo lá na secretaria, né? E não aqui na mesa, no momento da sessão. Isso é um passo importantíssimo e eu acho que nós vamos ganhar fazer muita coisa com isso, né? E vai trazer muito benefício a essa casa. E esse é o passo. Todo processo polêmico, nós temos que se reunirmos, vermos a possibilidade, as condições, por que é preciso, né? Não é a distância, porque a ausência faz as coisas ficarem um pouco mais difíceis. Então, quero deixar aqui os parabéns ao prefeito por essa iniciativa aí, de olhar para as pessoas da classe mais baixa que nós tanto necessitamos, tá? Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar 03/2025. Sim, vereadora. Está com a palavra a vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos os presentes e aos internautas. Parabenizo todos os projetos desta noite e gostaria de expressar aqui meus sinceros agradecimentos ao senhor prefeito Mariel Sebastião Rocha pelo reconhecimento e valorização dos funcionários públicos. Nenhum município funciona sem o quadro de servidores, pois esse reconhecimento é muito importante e satisfatório para cada um de nós. Falo nós porque também sou uma servidora, e isso nos impulsiona a gente trabalhar com mais amor, com mais carinho, mais dedicação. Porque todo profissional, quando se sente reconhecido e valorizado, ele com certeza tem mais comprometimento, dando o seu melhor em busca de bons resultados. Podem ter certeza disso. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Rosimeira Aparecida Mendonça Ascencio. Boa noite a todos aqui presentes e aos internautas. Quero parabenizar o prefeito Mariel da Rocha por ter reajustado os salários dos funcionários municipais com altos percentuais. Todos os nossos servidores merecem respeito e precisam ser tratados com carinho, pois diariamente zelam pelos nossos cidadãos. Os servidores são essenciais para o funcionamento da administração municipal e para o funcionamento dos serviços da comunidade. Parabéns, prefeito. Estamos muito felizes com a sua iniciativa. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Está com a palavra o vereador Carlos Estruzani. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o prefeito Mariel e ao presidente da Câmara, Maciel, pelos projetos desta noite, em especial a restauração da
cargos de serviço públicos municipais que devem ser valorizados. Agradeço a todos e fiquem com Deus. Continua em discussão o projeto. Está com a palavra a vereadora Fabiana Molena. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos os que estão aqui presentes, os internautas que nos acompanham de suas casas. Agradeço, aqui a presença do senhor prefeito, o Maciel. Em nome dele, cumprimento todos os presentes dessa noite. Quero agradecer imensamente, a todos que entenderam a importância desses projetos que foram aprovados nesta noite. Projetos esses de grande, extrema importância para o nosso município e, como já foi bem dito, a gente acredita muito nesse estreitamento do Executivo com o Legislativo. Todos os projetos que foram esta noite aprovados, nós nos reunimos antes, conversamos, foi concluído o melhor para a nossa população. Quanto ao reajuste, a reestruturação, a Val bem disse, a vereadora Rose também, agradecemos ao prefeito Mariel, ao vice-prefeito também, o Wilson Vilela, a todos os envolvidos, que a municipalidade não tem como caminhar, não tem como andar sem os nossos funcionários públicos, Então, é um estímulo, sim. Muitos passos ainda terão que ser dados, mas, com certeza, o primeiro passo já foi dado. É como uma escada, a vida da gente, a municipalidade, a nossa vida particular, a nossa empresa. A gente não começa subindo uma escada do degrau de cima, mas a gente começa lá de baixo. Então, eu creio que essa valorização vai estimular, sim, ainda mais o nosso quadro, para que eles possam cada vez mais trabalhar também com amor, carinho, em prol do nosso município. Então, agradeço imensamente por essa noite produtiva que nós tivemos aqui na Câmara Municipal. Um abraço a todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. São essas minhas palavras. Continua em discussão o projeto de lei complementar 03/2025. Queria registrar a presença aqui do Fernando Prestense, mais votado na história de Fernando Prestes. E dificilmente alguém vai passar. 36 mil votos, 36, Marcelo? Não é para qualquer um. Eu convido agora a vice-presidente para se sentar aqui na presidência, que eu vou fazer uso da tribuna. Senhores, eu confesso que eu não me ali não me ajusta, tem que ser aqui, Douglas? O uso da tribuna, ele é diferente, A gente consegue falar com uma maneira mais franca e consegue ter... Os descendentes italianos têm que falar com os braços. Se não falar com os braços, não tem jeito, Mas, assim, eu quero agradecer a presença de todos, em especial do prefeito que está aqui, presente. Isso é um sinal muito bom. Nós discutimos todos esses projetos que os senhores estão vendo em casa hoje, Os que estão aqui presentes também. Nós já discutimos isso anteriormente. Isso é um sinal de sintonia que a gente tem com o Poder Executivo. E é algo que eu nunca vi, Então, eu estou na política desde 2017. Eu nunca vi uma sintonia tão grande. Vejo o prefeito todos os dias, Como ele também me vê aqui. Nós estamos trabalhando de maneira muito séria e comprometida com os interesses da nossa cidade, do nosso distrito. Então, eu acho que essa gestão também, para com os vereadores, a gente sente uma sintonia que todos estão trilhando o mesmo caminho. Os mais experientes, passando experiência para os mais novos, e os mais novos afoitos para aprender como funciona. É óbvio que são simples procedimentos, Para quem está chegando agora é coisa simples, e quem fala, a hora que não fala, não tem nada demais. O importante é o voto de vocês, e entenderem o que está sendo feito, e quando está sendo feito errado, a gente vai apontar que está sendo errado. A nossa sintonia é uma sintonia que é para o bem. Nós estamos aqui todos para trabalhar para o bem. E eu tenho certeza, pelos sinais que o prefeito vem dando, pelas atitudes que ele vem tomando no seu primeiro ano, tenho certeza que nós teremos 4 anos de um excelente mandato, ou mais, conforme Deus vai permitindo, e eu tenho certeza que essa Câmara de Vereadores também
em consonância com o Poder Executivo, vai fazer esse trabalho. O exemplo mais clássico é essa questão da reforma do subsídio dos servidores. É um fato inédito, e faço aqui as minhas palavras daqueles que me antecederam. Douglas foi muito feliz ao dizer que em 27 dias o prefeito já lembrou daqueles menos favorecidos e deu um aumento de 30%, 40%, até 60% para alguns servidores. Ele atingiu o maior número de pessoas, aqueles que mais necessitam, e isso mostra que ele está com interesse voltado às minorias, às pessoas menos favorecidas, e quer buscar o sucesso, né, do nosso município. Então, eu só tenho aqui realmente a parabenizar o prefeito pelos projetos de leis que foram encaminhados e a agradecer a todos os pares pela condução do trabalho que a gente vem fazendo e a compreensão de vocês, inclusive com a implantação desse novo sistema eletrônico. Vai ficar melhor, todo mundo vai conseguir votar direto da mesa, todo mundo vai pedir a palavra direto da mesa, todo mundo vai acompanhar, como foi no telão há pouco, enquanto o secretário lê, vocês vão ver toda a matéria que está indo. É um procedimento bem simples, todos vão dar conta de operar sem maiores complicações, é uma inovação e isso dá uma transparência muito grande para a população. Toda essa matéria que a gente está discutindo aqui já está no site há quase 5 dias, no site da Câmara. Então eu peço para vocês que visitem o site câmarafernandoprestes.sp.gov.br, que lá vocês vão estar acompanhando o parecer jurídico, parecer de comissões, projetos de lei, o que entrou em pauta, o que não entrou em pauta, que dia chegou, que dia que saiu. Então isso a gente visa trazer a população para mais perto daquilo que nós estamos decidindo. E com a população junto, dificilmente a gente vai errar o caminho. Então essas as minhas considerações. Vamos seguir agora para a votação. Nada mais... perdão. Opa. Em votação, o projeto de lei complementar número 03/2025, que dispõe sobre o reajuste dos quadros de salários e vencimento dos funcionários municipais. Em votação, os favoráveis que votem sim permaneçam como estão e os contrários que votem não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Senhor presidente, está esgotada a matéria da ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a primeira sessão extraordinária de 2025, realizada nesse dia 3 de fevereiro, e comunico os senhores vereadores que a primeira sessão ordinária dessa Câmara Municipal realizar-se-á às 20 horas do dia 10 de fevereiro de 2025, aqui no plenário. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.